Em ciências políticas, nós temos dois conceitos bem semelhantes, mas diversos. É o conceito do ser político e do ser estadista. O político é um homem que se filia a um partido, que exerce um cargo, que exerce um poder temporal dentro de uma sociedade, que consegue algumas realizações, enfim, que durante um determinado tempo deixa sua marca no tempo em que exerceu seu poder político. Mas ser um político é ser mais um entre os milhares e os milhões que desenvolvem essa arte maravilhosa. Mas temos também na ciência política o conceito de estadista. Ser estadista é ser muito mais que um político. Ser estadista é ser alguém que, além de desenvolver essa natural liderança política, está acima das paixões partidárias, das ideologias e das conquistas comuns. Ser um estadista é ser um homem que perpetua-se durante a história da política, da organização de um povo, de uma sociedade, e é ser lembrado para sempre. Quando nós lembramos do desenvolvimento histórico, político e social no Brasil, por exemplo, no século XX, se podemos lembrar de dois estadistas, nós lembramos de Getúlio Vargas, na primeira metade do século XX, e lembramos de Juscelino Kubitschek, na segunda metade. Foram, sem dúvida alguma, dois grandes estadistas entre os tantos e tantos políticos que militaram no século XX na política nacional desse país. Agora, quando nós lembramos de Assis e lembramos da história política, econômica e social de Assis do século XX, que é praticamente o tempo por meio do qual existe a nossa cidade, eu não poderia dizer aqui quem foi o estadista de Assis da primeira metade do século XX, porque não conheço tão bem essa parte da nossa história. Mas, sem dúvida alguma, o estadista da segunda metade do século de Assis foi o nosso querido e saudoso e estimado Zeca Santilli. Entre tantos e tantos políticos que desenvolveram essa arte durante a segunda metade do século XX de Assis, e entre os políticos que ainda temos hoje aqui no nosso meio, na nossa sociedade, sem sombra de dúvida, se podemos nos recordar de um estadista da segunda metade do século XXI, nos recordamos do nosso querido Zeca Santilli. Podemos dizer sim que Zeca foi o nosso estadista da segunda metade do século XXI, pela marca indelével que deixou na administração pública de nossa cidade no que diz respeito à educação e saúde. Antes do Zeca, a nossa querida Assis, no que diz respeito à sua estrutura pública, estadual e municipal, na área da saúde e da educação, foi uma. Depois de Zeca, tivemos com certeza absoluta uma outra Assis. Como o nosso querido Zeca costumava dizer, naquela sua forma calma e tranquila e serena em seus discursos, sua vida política, seu desideratum, seu objetivo, a finalidade do seu exercício político voltava-se para o binômio saúde e educação. Ele sempre costumava usar exatamente essa terminologia. Procuro governar e traçar as minhas metas em função do binômio saúde e educação. Nosso tempo aqui é curto. Se fosse eu aqui começar a nominar as políticas públicas do nosso Zeca em matéria de saúde e educação, seria horas e horas de conversa. Não temos tempos para isso e podemos conversar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas aqui, se tem algo que eu posso deixar claro, é que se tivemos em Assis um estadista na segunda metade do século XX, foi o nosso querido Zeca Santilli.